Amém. Glória a Deus. Miriam, você pode orar para a gente? Pai, obrigado, Pai, por mais uma reunião nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor. Que venhamos, meu Pai, nos encher, Senhor, meu Pai, da Tua palavra, da Tua vontade sobre as nossas vidas. Que possamos selar o que o Senhor colocou, meu Pai, sobre a Suzana para ela impartir conosco. Possamos selar nos nossos corações a palavra que ela vai falar nesta noite. Que essa palavra venha ser inserida em nós e que possamos transbordar daquilo que o Senhor colocou sobre ela, Pai. Graças te damos, Pai, por mais uma reunião. Muito obrigado, Pai. Abençoa, enche a boca da tua filha, que ela faça a tua vontade, Pai, e que nós possamos estar com os ouvidos atentos para ouvi-la, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui nesta noite. Obrigado por todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava... Desde o dia que a gente fica sabendo, o dia que a gente vai ministrar, eu fico com muita expectativa e já fico perguntando o que é a palavra, Espírito Santo? O que é a palavra, Espírito Santo? E ele está trabalhando esse negócio em mim de ficar controlando tudo, sabe? Semana passada só, no começo, quando eu comecei a ministrar, eu ficava com a palavra um mês antes pronta, 40 dias antes pronta, assim. Agora ele está me dando uns dias só, assim, eu quase morro de ansiedade. E na semana passada eu escutei uma palavra, eu escutei a palavra Pedro. E eu falei, meu Deus, então tá, né? Vamos lá, vamos estudar isso aí para ver o que que vem. E aí, acho que ontem que eu terminei a palavra. Glória a Deus por isso. Se você tem a sua Bíblia e quiser abrir comigo, o texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo... Eu estou um pouco fanha, porque eu estou com um resfriado pandêmico, mas já está passando, glória a Deus. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Posso ler? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o lago da Galileia, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. No beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Se a gente lê isoladamente esse texto, a gente vai achar que esse é o primeiro encontro entre Jesus e os pescadores ali. Parece que Cristo encontrou um grupo de homens frustrados por uma noite ruim de trabalho e mudou toda a história. Entre os pescadores frustrados ali estava Simão, né, que é também conhecido como Simão Pedro. Pedro se tornou um dos homens mais importantes do início da igreja. Só que nesse capítulo, até esse capítulo, ele ainda era apenas um pescador frustrado e decepcionado com a noite ruim de trabalho dele. Jesus os convida a abandonar tudo e se tornar seus discípulos.
Mas se a gente observar melhor, junto com outros textos de Mateus, de Marcos, de João, a gente começa a perceber que esse não foi o primeiro encontro com Simão Pedro. Simão e Jesus se conheceram antes disso, já haviam se encontrado em outros lugares. Simão sabia quem era aquele homem nazareno, o carpinteiro que pregava. E Jesus conhecia bem quem era o pescador Simão. E tinha planos reservados para ele. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro, como está escrito em Jeremias. O mesmo Jesus que mudou a vida de Pedro, ele tem planos também para cada um de nós. Glória a Deus. O primeiro encontro entre Jesus e Simão Pedro pode ser lido lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo. E ele conta a partir do versículo 29, o momento que Jesus vai para o deserto, às margens do Rio Jordão, para se encontrar com João Batista e ser batizado ali. Nesse texto de João, a partir do 1:29 ali, João Batista ainda está livre, servindo o chamado dele. Esse é um dos motivos que se sabe que são em tempos diferentes esses dois acontecimentos. Porque lá em Mateus e Marcos, quando Jesus chama os primeiros discípulos, o texto diz que Jesus iniciou seu ministério depois da prisão de João Batista. Jesus foi batizado por João e João faz uma declaração ali na frente de todo mundo. Ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O texto de João continua mostrando outro encontro no dia seguinte. E João fala pela segunda vez que Jesus era o Cordeiro de Deus. Quando João Batista fez essa declaração, 2 de seus discípulos de João, né, que estavam próximos ali, ouviram. E eles passaram a seguir Jesus. Largaram tudo e foram atrás de Jesus. E um dos 2 discípulos era André, que é irmão de Simão Pedro. Ao descobrir que Jesus era o Cordeiro de Deus, a primeira coisa que André fez foi contar para o seu irmão, para o Simão. Ele diz ali: "Achamos o Messias." Quando eu li sobre André, eu lembrei muito de você, Daia. É bem o jeito da Daia. André ficou tão feliz por ter encontrado o que buscava, que levou a notícia para o seu irmão Pedro. E convidou a também conhecer Jesus. Porque a boa notícia, ela deve ser compartilhada. A boa notícia, ela deve ser pregada. Olha a importância de anunciar, né? Às vezes a gente não se dá conta disso no momento. Mas André, naquele momento, também jamais imaginou o que estava acontecendo ali, né? Ele jamais imaginou que ele estava sendo um agente de transformação na vida do irmão. Jamais imaginou no que o seu irmão se tornaria mais para frente. Por isso, a gente nunca pode perder a oportunidade de anunciar. Eles foram se encontrar com Jesus. E aí, o texto diz que André levou o Pedro até Jesus, e olhando para Jesus, Jesus disse para Pedro assim: "Tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. Então, Jesus, ao falar com Simão, quando ele diz: "Tu és o filho de Jonas", ele estava dizendo assim: "Você está me conhecendo agora, mas eu sei quem você é. Eu conheço a sua história, eu sei da sua vida, e eu sei de onde você veio. Por isso eu te atraí até aqui." Ele conhece o nosso passado. Ele sabe quem nós somos. E glória a Deus por isso. Porque quando ele nos chama, ele já conhece os nossos erros. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele sabe tudo que nós passamos até aqui. Ele sabe. E Jesus também diz para Simão: "Tu serás chamado Cefas." Está falando do futuro de João. Ele mostra que o teu futuro já está com ele. Ele já viu você lá na frente. Houve ainda um outro episódio antes de Lucas 5, que está no capítulo 4 de Lucas, ali nos versículos 38 e 39. Diz que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E a sogra de Simão estava com uma febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Então agora Jesus já tinha conhecido Simão Pedro, já havia falado do passado dele e do futuro, já tinha iniciado o seu ministério, e nesse texto de Lucas 4, diz que ele saiu da sinagoga
Ele estava pregando, era um sábado, estava encerrando o Shabat, e ele vai para a casa de Pedro jantar com eles. Jesus entrou na casa dele, curou a sogra e fez um milagre dentro daquele lar. Tem um ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica, mas isso não se aplica a Jesus, porque com Jesus é diferente. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No capítulo 6 ele fala. Nós não conseguimos conhecê-lo na sua totalidade. Deus sempre vai nos surpreender em cada dia de relacionamento com ele. Com Jesus, a primeira impressão não define o que nós podemos receber, porque Jesus nos surpreende a cada dia que nós caminhamos com ele. Cada dia é melhor. Quanto mais tempo com ele, mais impressionados a gente fica, mais maravilhado a gente fica. Obrigada, Jesus. Muitos que tivessem vivido uma dessas experiências com Jesus já teria se tornado um discípulo dele ali, mas Simão não. Ele continuou sendo apenas um seguidor. E qual é a diferença de um discípulo e de um seguidor? O seguidor, ele acompanha sem compromisso. Ele segue para ver o que vai acontecer. Se houver milagre, ele fica. Senão, ele vai embora. O seguidor não se importa com os ensinos. Ele quer as manifestações milagrosas. Ele quer sinais, quer bênçãos. Mas ele não busca o Deus abençoador. O seguidor, ele gosta dos resultados. Ele foge do processo trabalhoso que traz bons frutos. O seguidor quer profetada. Ele ama o eis-me aqui. E o discípulo? O discípulo é diferente. O discípulo acompanha independente do resultado. Se houver milagre, ele fica. Se não houver, ele fica também. O discípulo está preocupado com a vida eterna, não com o momento. Ele quer aprender com Jesus, porque sabe que os ensinos podem mudar a sua vida. Não apenas aquele momento, mas a eternidade. Simão não se tornou um discípulo ainda. Ele continuou sendo apenas um seguidor, mesmo diante de tudo que ele presenciou Jesus fazer. Igual a muitos dos dias de hoje. Muitas pessoas querem apenas seguir, poucos querem ser discípulos. Tantas coisas a gente presencia da parte de Jesus em nossas vidas, e a gente ainda permanece só telespectador. Eu acho que ele ainda não estava disposto a aprender e viver algo maior com o Mestre. E aí, no 5º capítulo de Lucas, Jesus vem ao encontro desses pescadores. Simão vai fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor na vida dele, pescar. E mal sabia ele que lá na frente Jesus ia fazer dele um pescador ainda. Ele achou que sabia pescar. Jesus ensinou ele a pescar ainda. Então, ele foi pescar e ele não poderia ser discípulo de Jesus nesse momento. Porque Pedro ainda tem os seus barcos, as suas redes, ele precisava levar resultado do trabalho para casa. Mais uma característica do seguidor. Porque o seguidor, ele precisa prover, ele precisa fazer, ele precisa cuidar, ele precisa provar, ele precisa. Ele acha que tudo ele tem que ser responsável, tudo é com ele, a força do braço. E aí não sobra tempo para Jesus. Pedro é o homem que já tinha ouvido os ensinos do Mestre, já tinha visto sinais e maravilhas da parte de Jesus, mas ele ainda permaneceu endurecido. Já era para Simão ter se rendido, e Jesus não vai desistir dele. Então Jesus usa uma estratégia. Preste atenção. Jesus sabe exatamente o que fazer, e é sempre da maneira que a gente menos imagina. Se existem barreiras em áreas da nossa vida que nós achamos ser indestrutível, ele sabe como derrubar. Só um pouquinho. Muitas vezes nós somos insensíveis ao que ele está fazendo para nos conduzir a um outro nível da nossa vida. Nós somos resistentes com o chamado que ele nos faz. Nós fingimos não perceber que ele está nos chamando para outra dimensão da vida. Jesus não quer que você seja só seguidor. E ele sabe muito bem como nos convencer.
Simão Pedro já tinha conhecido Jesus. Ele já seguia Jesus, mas sem compromisso. Ele frequentava culto, ele assistia às reuniões do tropa, ele participava da ceia junto, mas ele não queria compromisso. Ele não queria. Eu penso que ele achava que ia fazer para homens. Ele não entendeu ainda que é necessário fazer para Deus. Soltar a corda, parar de querer fazer do braço, de opinar, de controlar tudo. Eia, Pedro no coro. Simão e os outros foram pescar e não conseguiram nada. Não pescaram nada. Passaram a noite inteira tentando. Soltando a rede, puxando a rede, soltando a rede, puxando a rede. E nada. E é intrigante, porque Pedro sabia pescar. Ele tinha conhecimento. Ele dominava completamente o ofício. Ele conhecia os segredos da profissão. Ele conhecia cada metro quadrado daquele lago. Ali era o território mais conhecido e explorado de Pedro. Era onde ele demonstrava o talento que Deus lhe deu. Pedro sabia tudo. Isso é uma outra coisa que me chama a atenção. Os pescadores profissionais, eles não dão viagem perdida. Eles não dão. Antes de entrar no mar, eles olham o céu, eles olham o vento, eles conferem a malha que aparece no mar, que movimenta a água. E se naquele dia eles entraram na água, com certeza o mar estava para peixe. Era um dia favorável para boa pesca. Mas não foi. Então, Simão Pedro agora está destruído. Se ele não acerta nem o que ele sabe fazer de melhor, o que resta da vida dele? Eles retornaram e começaram a lavar as redes. O texto diz que eles começaram a lavar as redes. Só para acrescentar algo, para a gente entender melhor, lavar as redes era algo muito complicado nos tempos de Jesus. Porque naquele tempo, as redes elas eram feitas de cordas, feitas de pele de animal. Então, elas eram um material bruto, pesado, não dava para ser lavado sempre. Isso demandava, inclusive, muito esforço físico. Então, eles não lavavam sempre. Existem informações de redes daquela época que elas mediam em torno de 90 metros por 3,5. Eram grandes. Elas eram redes, inclusive, caras. Por isso a sociedade, o texto diz que eles eram sócios. Exigia cuidado, exigia manutenção, porque se um furo tivesse ali, escapavam os peixes. Então, os pescadores eles só lavavam as redes quando não tinha mais nenhuma intenção de pescar, de voltar a pescar naqueles dias. Se houvesse expectativa de retornar no mesmo dia, eles jamais lavariam. Pedro não queria pescar. No momento em que eles começaram a lavar as redes, eles estavam dizendo que eles iam dar um tempo. Não sabiam quanto tempo, mas iam dar um tempo. E quantas vezes a gente se sente como um desses pescadores frustrados? Que a gente desiste de pescar e começa a lavar as redes. Então, o que a gente ouve ou o que a gente fala eu desisto desse sonho, eu desisto desse ministério, eu desisto desse relacionamento, eu desisto desse casamento, eu desisto dessa amizade, eu desisto de tudo. Eu estou lavando a minha rede. Porque eu jamais vou conseguir. Nem para isso eu sirvo, eu desisto. Só que o pai está vendo você com seu barco vazio, sua rede lavada, sua vontade de parar. Mas ele pode mudar o resultado dessa história, porque ele já viu o resultado lá na frente. Não é por falta de opção que Deus quer usar você. Não é por falta de opção que Deus quer abençoar você. Ele tem muitos barcos para entrar, mas ele escolheu o seu. O seu, você que está aqui. Quantas pessoas habilidosas existem espalhadas no mundo? Mas Deus nos escolhe com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com os nossos erros, e Ele diz, é no seu barco que eu quero entrar. Talvez até tenha olhado para Simão, as pessoas, e pensado, esse é um pescador frustrado, barco vazio. Esse é um pescador muito ruim. Mas Jesus olhou para ele e viu um pregador, que ganharia quase 5.000 almas ali na frente num só sermão. Porque Deus já viu o resultado. Então, Deus transformaria esse homem frustrado em um grande pescador de almas. E só para constar,
Jesus estava numa cidade onde viviam praticamente da pesca. Então, não tinha só o barco deles na margem, tinha milhares, inclusive os barcos eram meios de transporte. Tinha muitos barcos. Jesus podia ter entrado em outro, mas foi no barco de Pedro que ele entrou. Deus escolheu você porque existe um propósito nisso. Ele tem planos para a sua vida. Ele escolheu porque deseja usar você. Ele quer usar o barco da sua vida e ele não vai deixar você frustrado na praia. Jesus estava ali e precisava pregar para uma multidão. Ele precisava de um local adequado para que ele não fosse apertado pelas pessoas e para que a sua voz alcançasse a todos. Então o mestre entrou no barco e pediu para Simão se afastar um pouco da margem. Preste atenção. Se Pedro tivesse negado o uso do barco, ou se Pedro não tivesse ali disponível naquele momento, o ministério de Jesus pararia? Não. Mas entenda, se você disser não, o poder de Jesus continua do mesmo jeito. Haverá outro barco. Mas se ele te escolheu, se ele entregou na tua mão, é porque tem um propósito nisso. O seu barco tem algo que ele deseja usar no reino. Ele quer para ele o talento que ele te deu. Ele quer realizar uma obra na sua vida. Ele quer abençoar você. Ele quer transformar você. Por isso ele escolheu o seu barco. Muitas pessoas foram abençoadas pela pregação de Jesus de dentro do barco de Simão naquele dia. Uma multidão, o texto diz. Aquele barco que acabara de retornar vazio de uma noite de pesca frustrada, agora estava sendo um canal de milagre para uma multidão de pessoas. E no dia mais frustrante da vida de Pedro é que ele foi usado por Jesus. Bem naquele dia que você está destruída, é que alguém precisa da sua oração, ou da sua palavra, ou de uma conversa com você. No seu pior dia, Deus nos escolhe para sermos instrumento para o crescimento do seu reino, para a gente fazer a sua vontade. Mas muitas pessoas acham que são escolhidas por Deus para receber milagres em sua vida. Isso é consequência. As pessoas precisam entender que Ele quer realizar milagres através de você, não somente para você. Nós não somos escolhidos simplesmente para ser abençoados. Nós somos escolhidos para abençoar. Deus quer realizar, sim, coisas extraordinárias na sua vida. Mas antes de Deus realizar algo na sua vida, Ele quer realizar coisas extraordinárias através da sua vida. Através da sua vida. Manifestar o reino. E antes de o barco de Simão ficar cheio de peixe, foi a multidão que ficou cheia da palavra de Deus. Porque Simão permitiu ser usado por Jesus. A gente precisa entender isso. Tem dia que você levanta e fala, hoje eu preciso de um milagre. E é exatamente nesse dia que, ao invés de você ser abençoado, você acaba abençoando alguém. Tem dias que você precisa ouvir uma palavra, e ao invés de ouvir, você libera uma palavra para alguém. Outras vezes você está precisando receber, mas ao invés de receber, você entrega. Isso já é um sinal para a gente. A gente precisa perceber isso. Eu e meu marido, nós seguimos um princípio, toda vez que alguma coisa aperta financeiramente aqui em casa, que alguma coisa sai fora do padrão, esse é o mês que nós mais ofertamos. O mês que mais está faltando é o mês que nós mais ofertamos. Porque um valor a mais não vai resolver o problema. Não fisicamente, não nos olhos naturais. Mas esse é o dia que a gente entendeu que a gente precisa fazer a mais. Se nós estamos precisando, outros podem estar precisando muito mais. Então, nós semeamos. E nem sempre nós terminamos o mês positivo, não é isso? Mas todo plantio tem uma colheita. E o Pai sabe a hora de entregar os frutos. O Pai sabe. Aqui no Tropa também eu aprendi esse princípio. Está doente? Ora pelos enfermos. Está com dificuldade conjugal? Ora pelos casamentos. Esse é o sinal. Está doente, filha? Ora pelos enfermos. Ele dá um sinal para você. O barco de Simão estava precisando de um milagre. Mas o mesmo barco que precisava de um milagre acabou se tornando um grande milagre na vida de milhares de pessoas.
por aquele sim. E por que Jesus escolhe o barco de quem precisa de um milagre? Ele estava precisando do milagre, Jesus escolheu o barco dele para servir, para fazer um milagre na vida de outro. Quando isso acontece, a honra é dele, o louvor é dele, a glória é dele, tudo é para Deus. E nós não merecemos crédito nenhum. E se você tem dinheiro sobrando, é o teu ego que faz. Se você tem capacidade sobrando, é o teu ego que faz. Se você tem algo sobrando fácil, é o teu ego que vai fazer. Isso não é uma regra, mas é usado por Jesus quando ele precisa te ensinar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É na dor que a gente reconhece quem é o nosso Senhor. O seu barco está vazio e você está frustrado. Mas com Jesus dentro, ele vira canal de milagre na vida de alguém. E Deus muda a sua história. Deus muda a sua história. Nós somos como descendentes de Abraão. Nós precisamos lembrar o que Deus disse para ele quando ele escolheu. Lá em Gênesis 12, 2, ele diz: Abraão, tu serás uma bênção, e tu serás uma bênção, e tu serás uma bênção, e tu serás uma bênção. Todos nós seremos uma bênção. Deus nos escolheu para sermos bênção na vida daqueles que precisam. E assim como o barco de Simão se tornou um púlpito para Jesus, as nossas vidas precisam se tornar altares, de onde a palavra de Deus vai fluir para todo mundo que precisa, para todo ouvido que está ali para ouvir. O texto diz que Jesus ficou um pouco distante da multidão, no mesmo barco que Simão. Durante todo o sermão de Jesus, Simão estava no barco ouvindo tudo. Eu fiquei pensando, por que o resultado daquela noite anterior da pesca deu errado? E o Espírito Santo me disse o seguinte: se os peixes tivessem entrado na rede durante a madrugada, Simão e os sócios dele teriam saído dali para vender os peixes, teriam ido embora, talvez até antes de Jesus chegar. Eu lembrei até outro dia de uma pessoa que ouviu a palavra aqui no Tropa, porque estava de atestado no Covid. Daí ficou em casa de molho e teve que ouvir a mensagem. Se tivesse com saúde, estava trabalhando. Ai, Jesus, olha, Jesus é maravilhoso mesmo. Só que na hora em que Simão Pedro estava lavando a rede, Jesus chegou e falou: Ok, eu quero usar o seu barco. Pode afastar ele um pouco para mim, por favor? Quero usar o seu barco. Eita, os peixes sumiram por uma razão específica. Se é a pesca que tira Pedro de Jesus, então é a pesca que Jesus vai controlar. Se é o trabalho que tira você de Jesus, então é o teu trabalho que Jesus vai controlar. Se é o marido que tira você de Jesus, então é o marido que Jesus vai controlar. Se são os filhos que tiram você de Jesus, então são os filhos que Jesus vai controlar. Se é a família que tira você de Jesus, então Jesus vai controlar a família. Porque nada pode tomar o tempo que é dele. Nada. Nada toma o altar de Jesus. Ele vai pegar. Jesus já havia falado do passado de Simão, do futuro dele, e também entrou na casa e curou a sogra. Mas isso tudo não foi suficiente para que Pedro se tornasse realmente seu discípulo. E aí eu volto a pensar, como poderia um grupo de pescadores experientes que faziam isso a vida inteira não voltar nem com um peixinho na rede, nenhumzinho. O sumiço dos peixes durante a noite fazia parte da maneira como Deus ensinaria Simão que ele poderia confiar em Jesus. Fazia parte da palavra que ele estava pregando no dia seguinte. O Mestre Jesus chegou quando tudo deu errado, quando os peixes não entraram na rede, quando ele desistiu da pescaria naquele dia e começou a lavar a rede. O Mestre Jesus chegou quando Pedro reconheceu que não tinha mais nada para fazer. Não tinha mais o que fazer. O que ele sabia fazer era pescar, a rede veio vazia, com todas as características favoráveis para a pesca, e a rede veio vazia. É a hora que Jesus entra. Se as coisas estivessem indo bem, você poderia não estar disponível. Você poderia estar autossuficiente, ocupado demais. Mas quando dá tudo errado, Jesus chega. E aí você permite. Aí você deixa. Se tudo o que Simão esperava tivesse acontecido naquela pesca, ele já não estaria mais ali no momento que Jesus chegou.
Se tudo estivesse dando certo, talvez você não precisasse de Jesus. Pode ser por isso que algumas coisas na tua vida não estão dando certo ainda. Talvez você estaria em qualquer outro lugar se estivesse dando tudo do seu jeito, menos onde você está agora. Mas como os peixes sumiram, agora você é obrigado a ficar, ouvindo o que ele quer falar com você. Simão ficou no barco, ouvindo Jesus pregar. Os resultados na noite anterior foram terríveis para Simão, porque Deus queria que ele sentasse naquele barco para ouvir o que Jesus tinha para falar. Quando as coisas começam a acontecer diferente do que você planejou, talvez seja a hora de sentar e ouvir o que Deus tem para te dizer. Depois de servir o mestre para abençoar a multidão, então Jesus disse para Simão: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Agora chegou a hora. Vai para onde está mais fundo. Jesus queria que ele voltasse para o mar, porque durante a ministração ali na margem, Simão ouviu a mesma mensagem para a multidão. Mas agora há um ensinamento que não é mais para a multidão. Pedro já tinha passado no primeiro processo, que é permitir Jesus entrar na sua vida. Pedro se permitiu ser usado por Jesus. Então agora, Jesus quer levar Pedro para um outro nível. Você é Pedro? Jesus quer te levar para outro nível. Agora é algo mais particular entre Simão e Jesus. Esse nível é só aqueles que estão dispostos a navegar em águas mais fundas com Jesus. E aí Jesus disse: vá para onde as águas são mais fundas. E lá só vai quem obedece. A obediência nos leva a águas mais profundas. E quando Deus conduzir você para águas profundas, é porque haverá experiência nova na sua vida. É outro nível. Lembra do profeta Ezequiel, que foi para águas mais profundas? É nas águas mais profundas que a gente vê coisas que a gente nunca viu. E nós sentimos coisas que nunca tínhamos sentido. E aí as coisas começam a mudar. Jesus manda que ele lance a rede novamente. Eita, agora tocou na ferida. Estava tudo indo tão bem, Jesus. Agora tu tocou na minha ferida. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mestre, desculpa, mas o senhor é carpinteiro. Eu que entendo de pesca. Eu sei onde eu devo morar. Eu sei qual é meu ministério. Mestre, eu sei como eu devo agir com meu marido. Eu sei como criar meus filhos. Eu sei se eu devo trabalhar ou não. Eu sei que as coisas vão bem ou como devem acontecer. Eu que sei, Deus, o Senhor não sabe das coisas. Por isso eu preciso dar minha opinião para o Senhor, o meu conhecimento. Eu preciso te dizer, Jesus, como o Senhor deve fazer na minha vida. Olha, Pedro. Pedro diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. A mensagem que Simão ouviu produziu fé para ele, para que ele lançasse mais uma vez as redes. Ouça as mensagens, leia as escrituras, isso aumenta a sua fé. Quando chegar o convite, o momento do convite para você ir para águas mais fundas, você vai porque a sua fé está edificada, porque a sua fé aumentou. Não fique no raso, irmã, não fique. Deus muda o resultado de qualquer história quando existe obediência nas águas profundas. Jesus está dizendo: tente outra vez. Agora é sob a minha direção, sou eu que estou te dizendo para onde ir, como fazer. Porque agora eu estou no barco. Você deixou eu entrar? Agora larga que eu vou fazer para você. Olha só, ele tinha pescado durante a madrugada toda. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e o resultado deu errado. Agora ele está no local errado, porque as águas profundas, a pesca é de noite, não de dia. Na hora errada, porque durante o dia a pesca tem que ser em águas rasas. Com a pessoa errada, porque Jesus não era pescador, era carpinteiro. E essa é a perspectiva humana de todo o cenário. Mas um carpinteiro mandou um pescador lançar a rede na hora errada e no lugar errado. Tudo aponta para o fracasso.
mas deu tudo certo. A probabilidade e a razão fica dizendo, não há chance do cenário mudar. E se você acreditar na probabilidade e na razão, você vai perder a pesca. Você vai perder a pesca. Porque o carpinteiro de Nazaré te diz, lance a rede para pescar. É importante que você diga, Jesus, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Mais uma vez. Quando fizeram, o versículo 6 diz, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. O país pode estar em crise, a bolsa de valores pode estar em queda, a moeda pode desvalorizar, o casamento pode estar por um fio, o desemprego pode ter batido na porta, a empresa pode estar com problema, a saúde debilitada. Se você olhar a situação, não existe possibilidade. Então, feche seus olhos. Não olhe mais com olhos naturais. Lança a rede mais uma vez, debaixo da palavra de Cristo. Como Pedro falou, sobre a tua palavra. A coisa é tão tremenda que quando Pedro chegou com tudo que ele mais queria, que era a pesca, ele largou na beira da praia. A Bíblia diz que ele largou os barcos, eles largaram o barco, a rede, o peixe, tudo e seguiram Jesus, foram embora com Jesus. Tudo que ele mais queria perdeu o valor, porque ele encontrou algo muito mais precioso em Cristo. Tudo muda quando a gente está debaixo da palavra dele. Seja você nesse momento, Simão Pedro, faça como ele. E faça o que Deus já tem dito para você. Porque Deus fala para você o que fazer. Vá para águas mais profundas com Jesus. E lance a rede. Lance a rede. Amém? Glória a Deus.